Fala, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai chegar aí a ver o nosso último tópico do livro 1. Vamos abrir o livro aí na página 38 e nós vamos falar hoje sobre o papel de um cidadão que vive de fato a cidadania. Vamos lá então, acompanhando a leitura? Página 38 do livro aí, tá bom? Vamos lá? Afinal, o que é cidadão? Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia. Sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva, o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Então, ser cidadão, gente, é ele ter consciência que ele tem direito à vida, tem direito à liberdade, ele tem direito de adquirir suas coisas ao longo do tempo, ele tem direito a um trabalho digno, ele tem direito a uma educação de qualidade. Então, ele tem direitos que vão fazer a diferença na vida dele. Ele tem total direito de fazer escolha na hora do voto, ele tem direito de cobrar daquele governante. Então é muito interessante quando a gente fala de cidadão. Cidadão é todas as pessoas que vivem dentro de uma sociedade e que elas estão amparadas diante da Constituição, porque a Constituição diz que nós brasileiros, nós temos direito à saúde, educação, moradia, temos direito de ter um trabalho digno. Então tudo isso faz com que nós, que vivemos em sociedade, nós devemos realmente lutar e praticar a nossa cidadania. Porque a partir do momento que a gente cobra dos governantes, que nós fazemos o nosso papel de cidadão, que é fazer com que a sociedade seja melhor, isso é muito importante no nosso dia a dia, tá? Principalmente para vocês que estão crescendo, isso vai ser ainda mais forte a partir do momento que vocês forem votar pela primeira vez, por exemplo. Vocês vão ver o quanto que essa decisão de votar pela primeira vez é importante, tá? Como exercemos a cidadania? Então isso é interessante. Como nós somos cidadãos e nós vivemos dentro de uma sociedade, como é que a gente pode exercer essa cidadania? Cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Então quer dizer, você tem direito a ir para qualquer lugar, tem direito de expor a sua opinião, porque é importante, né? Liberdade de expressão mostra que a democracia, você tem direito de concordar ou discordar de alguém, ou então de alguma ideia. Você tem total direito disso, você é um cidadão. Você tem que entender que ninguém vai pensar igual a você o tempo todo, né? Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. Expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. É a qualidade do cidadão de poder exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas, socioeconômicas de seu país, estando sujeito a deveres que lhe são impostos. Relaciona-se, portanto, com a participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, zelando para que seus direitos não sejam violados. A cidadania instaura-se a partir dos processos de lutas que culminaram na independência dos Estados Unidos da América do Norte e na Revolução Francesa. Esses dois eventos romperam um princípio de legitimidade que vigorava até então, baseado nos deveres dos súditos, e passaram a estruturá-lo a partir dos direitos do cidadão. Desse momento em diante, todos os tipos de luta foram travados para que se ampliasse o conceito e a prática da cidadania, e o mundo ocidental os entendesse para as mulheres, crianças, minorias nacionais, étnicas, sexuais e etárias, tá? Então isso que é interessante. Como é que a gente pode exercer a nossa cidadania? A partir do momento que nós podemos participar de todas as decisões que fazem a diferença na nossa sociedade. Nós temos direitos de apontar, né, de ver quais são os problemas ali que está afetando a nossa sociedade e de propor soluções. Isso mostra que nós somos cidadãos participativos, que nós procuramos formas para se organizar a nossa sociedade, tá? Então olha só que interessante. A gente está vendo aí uma criança, né, uma criança de rua, está chegando para
para a senhora aí, está falando assim, tia, me dá um título de cidadão. Quando a gente vê que a cidadania, né, ou a Constituição diz para a gente que nós somos amparados pela Constituição, porque nós temos direitos à educação, saúde, moradia, trabalho. Será que realmente 100% da nossa população ela está amparado nessa lei da Constituição, gente? Não está. A gente sabe disso. Principalmente as pessoas que já são pobres demais, que não têm acesso à educação, não têm trabalho, vivem diante da violência também, né? São reféns de tudo isso. Então a gente consegue perceber que a Constituição, os direitos para o cidadão brasileiro, no papel, é uma beleza, mas na prática a gente sabe que a Constituição ela não consegue atender a todo cidadão brasileiro, tá? Então, para essa criança de rua aqui, ela é uma cidadã diante da Constituição? Ela não é, porque no caso, ela seria um cidadão se caso realmente o governo olhasse por ela e fizesse alguma coisa por ela, como está amparado na Constituição do Brasil, entendeu? E aí, como é que a nossa cidadania pode prevalecer? Como que a gente pode ajudar essa criança de alguma forma? Nós temos que participar, nós temos que ajudar o outro. Então, quando você ajuda o outro, você demonstra que você está vendo a necessidade do outro e você ajuda, significa que você é um cidadão participativo, que você colabora para que a sociedade possa se tornar melhor, tá bom? Então, vamos seguir a leitura aí direitinho. Quando alguém fala em exercer a cidadania, o que essa pessoa está de verdade querendo dizer? Essa expressão, para muitos, está ligada à participação em programas sociais, ao fato de haver engajamento em causas que ajudam a transformar direitos desrespeitados em direitos respeitados, a casos extremamente burocráticos e chatos. No geral, quando se ouve a palavra cidadania, a pessoa logo pensa em algo que dá um imenso trabalho. Então, olha só que interessante, quando está falando assim, quando fala em cidadania, a gente fala muito de programas sociais, né, de ações sociais que a gente vê, principalmente nessa época de frio, a gente vê campanhas de arrecadação aí de agasalhos, de cobertores, né, para ajudar, porque tem gente que não tem nenhum cobertor em casa, tem criança que não tem nenhuma blusa. Então aí, essas campanhas solidárias que a gente vê na televisão a todo instante, às vezes até na nossa cidade faz campanha para ajudar, a gente vê que quando a gente ajuda é o exemplo de cidadania. Significa que as pessoas que estão sendo ajudadas, elas têm os direitos desrespeitados. A gente sabe que no papel a lei é uma beleza, ela é linda, porém na prática a gente sabe, tem muita gente que não tem esses direitos, não tem um trabalho, não tem uma escola digna, a gente sabe como é que funciona. Então, nós devemos exercer nosso papel de cidadão e de ajudar sim. Há tanto que se fazer no dia a dia, acordar, ir ao trabalho ou à escola, cuidar da casa, passear com os amigos, ir a festas, fazer ginástica, tudo é tão corrido, não sobra tempo para pensar se estamos ou não sendo cidadãos, ou se estamos ou não exercendo nossa cidadania. Fica muito mais fácil reclamar dos serviços públicos, culpar os políticos por tudo de errado que acontece no país, ver o errado sem reclamar, pois isso tudo dá muito trabalho. Muitas vezes as situações deveriam ser denunciadas e não deveriam de jeito nenhum ser deixadas para lá. É isso que é interessante, gente. A gente joga a culpa sempre no governo, mas a gente tem que parar para pensar o seguinte: o que eu estou fazendo como cidadão para tornar minha sociedade melhor? O que eu estou fazendo como cidadão para ajudar aquela família que precisa? Eu posso ajudar de alguma forma? Então, é isso que é interessante. Nós podemos realmente exercer nossa cidadania praticando a cidadania, ajudando quem precisa, né? Denunciando ações aí que são alvos de injustiça. A gente sabe, tem pessoas aí que acabam pagando um preço muito grande de algo que elas não cometeram. Isso é uma injustiça. Você gostaria que alguma injustiça acontecesse com você? Com certeza não, né? Então vamos continuar aí.
É comum ver motoristas quase passando por cima de um cego na faixa de pedestre, porque o sinal abriu e ele estava com pressa. E muitas vezes ainda xinga o Senhor, faltando pouco para haver um atropelamento. Vemos o tempo todo a cidade suja, pessoas pedindo esmolas, ruas esburacadas, preços abusivos, pessoas agindo desrespeitosamente nas lojas, nos bancos. E os cidadãos fingem que isso é normal e seguem indiferentes, como se fosse natural ter que tolerar o que não deve ser tolerado. Então é isso que a gente está comentando, né, gente? A gente está vendo aí pessoas desrespeitando as outras, a falta de ética, né? A falta de saber conversar com as pessoas, entender o outro, ajudar quem está precisando. Infelizmente, o brasileiro, em muitas vezes, ele é muito insensível, ele tem que ter maior sensibilidade para ajudar mais, para reclamar menos, sabe? Eu acho que a gente tem que parar para analisar e ver o que eu estou fazendo de certo como cidadão. Olha só, as ruas estão sujas. O que eu posso fazer para colaborar, para tornar aquela rua ali melhor? Ligar para a prefeitura, pedir para que possa varrer mais vezes ali? Ou então eu posso fazer minha parte de varrer meu passeio, conversar com todo mundo da rua para ver se mantém mais limpo. Então isso que é importante, isso é um exemplo de papel de cidadão, tá? A noção de cidadania vai sendo alterada com o passar do tempo. Na Grécia Antiga, ela estava associada à participação política dos indivíduos. Na modernidade, o cidadão é aquele pertencente a um Estado nacional, tem direitos dentro de um Estado. Já na contemporaneidade, está associada ao indivíduo que possui direitos e deveres. Tá vendo, gente? Então a cidadania hoje, ela é vista como quando o cidadão ele tem direitos à escola, à moradia, à educação, né, a lazer, ao trabalho. Então, quer dizer, tem direitos e tem deveres, tá? Então, cidadania, hoje em dia, ela está ligada a direitos, que estão definidos na lei, e deveres que todo cidadão tem que fazer dentro da sociedade para se organizar a sociedade, tá? Exercer a cidadania, enfim, é também denunciar, exigir, cobrar, participar de uma associação de moradores, buscar os órgãos de proteção ambiental, de proteção ao idoso, às crianças, aos animais. A participação individual e coletiva precisa acontecer para que o inaceitável pare de ser vista como natural. Tá vendo, gente? Exercer a cidadania é tudo isso aqui, ó. Denunciar, exigir, cobrar, participar de uma associação de moradores, buscar órgãos de proteção ambiental, né? Proteger o meio ambiente, proteger o idoso, a criança, os animais. Então, quer dizer, isso mostra claramente que você está participando de forma ativa para fazer algo de bom dentro da sociedade, tá? Aí nós temos atividades, após a leitura dos textos anteriores, tá pedindo para você explicar o que é cidadania, tá? Cidadania, a gente já comentou que é quando o cidadão ele sabe dos seus direitos e deveres, tá? E ele vai praticar tudo aquilo de uma maneira correta dentro da sociedade, tá? Ele vai ajudar, ele vai fazer a diferença na vida do outro de alguma forma, ele vai lutar pelos seus direitos. Então isso é um exemplo de cidadania, tá? Na questão 7, vocês vão ter que relatar duas situações em que, na sua opinião, a cidadania não foi vivenciada como deveria ter sido. Então aí, está pedindo para vocês darem dois exemplos, pode até ser situações reais, você tá dois exemplos de situações reais de que a cidadania não aconteceu, tá? As pessoas não praticaram essas ações corretas dentro da sociedade, tá bom? A questão 8 em diante, gente, são todas questões fechadas direitinho, tá bom? E aí vocês façam, depois vocês me enviam, tá, essas respostas pelo WhatsApp, que logo em seguida eu vou estar fazendo a correção para vocês, tá bom? Muito obrigado, Deus ilumine vocês.